Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Esta manhã de quarta-feira, dia 4 de agosto, foi-nos concedida a oportunidade de nós estarmos compartilhando uma palavra com os amados irmãos, subordinada ao tema Homens que Influenciam Gerações, tomando como base o livro de Neemias. E eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4, para nós discorrermos a respeito deste tema. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Versículo de número 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Que é interessante nós observarmos, falando de influência, e quando nós voltamos para a vida deste grande homem, que foi Neemias, o seu posicionamento diante da situação em que a nação de Israel se encontrava nos seus dias. A sua atitude, o que prende a minha atenção aqui no versículo de número 11, a última parte deste versículo, ele enfatiza em dizer assim: então eu era copeiro do rei. Na posição em que ele se encontrava, sendo copeiro do rei, ele não ficou indiferente diante da realidade. Talvez a sua posição não lhe fosse favorável, talvez a sua posição não lhe desse suporte para que ele pudesse fazer algo a respeito e a despeito do seu povo, da realidade em que sua nação estava, os seus filhos estavam, a sua geração, a geração do seu tempo. E diante do relato que ele recebe de Hanani, ele de imediato se posiciona. Primeiramente, uma das atitudes que nós observamos, que traz uma marca muito forte na vida de Neemias, é que ele, ao ouvir o relato a respeito do seu povo, dos seus filhos, da sua geração, no estado em que eles se encontravam, ele de imediato ele
Ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então, uma das características que nós podemos observar é que, diante do estado de fracasso, de derrota, de miséria do seu povo, o povo de Israel, ele se posiciona, primeiramente, se coloca diante do Senhor, e ele não se coloca como se ele estivesse de fora, como se ele estivesse excluído desta realidade. Embora ele estivesse no palácio servindo ao rei, ele não se coloca indiferente diante dessa realidade. Mas ele se posiciona e ele passa primeiramente a confessar os seus pecados, o pecado dos seus pais, e clamar ao Senhor Deus que lhe concedesse misericórdia, não somente a ele, mas ao seu povo. A segunda atitude que nós podemos observar é que ele passa de imediato a se colocar diante de Deus em jejum e oração. Ele passa então a consagrar a sua vida ao Senhor e passa a interceder pelo povo, interceder por sua nação, interceder pela miséria em que o povo se encontrava. E isto traz um efeito tão grande, porque diante desta atitude nós observamos, e uma das características que marcam na vida de Neemias é a sua atitude de fé diante do estado de calamidade em que o povo estava, diante do estado de crise em que a sua nação, o seu povo, a sua geração estavam atravessando. Em tempos de crise, em tempos de calamidade, em tempos não favoráveis, Deus conta com homens que tenham a atitude de Neemias em se posicionar não somente para que possa clamar a Deus por mudança, clamar a Deus por transformação do meio onde se vive, onde se está, gerar transformações, gerar influência, porque através da atitude de Neemias influenciou não somente ao rei a qual ele servia, como também a sua atitude gerou influência a toda a sua nação, trazendo-os de volta à restauração, trazendo-os de volta a um posicionamento, a se levantar, a se reerguer, a reestruturar novamente a cidade, a reedificar os muros, a colocar novamente em segurança ao povo e trazer ao povo o sentido de se adorar a Deus, a prioridade em se adorar a Deus, confissão dos seus pecados. Então essa é uma atitude que gera influência em todos os aspectos, a atitude de Neemias. E tudo começa diante, primeiramente, dele se identificar com a realidade à sua volta. Não ficar indiferente, ele podia muito bem, aonde ele estava, na situação em que ele se encontrava, na posição em que ele se encontrava, no palácio, servindo ao rei, ele poderia muito bem ficar indiferente, mas ele toma a atitude de não se colocar indiferente, mas de se identificar com a realidade do seu povo, e a partir de então ele passa a entregar a sua vida diante do Senhor através da oração, através do jejum, a clamar ao Senhor, e a primeira atitude dele é que gera mudança, é que traz um milagre, é que traz quebrantamento no coração do rei, que não só permite com que ele venha voltar à sua cidade, à sua terra, para reedificá-la, como também recebe do rei favor, recebe do rei recursos para que possa cumprir essa tarefa. Então esta é uma atitude que gera influência, essa é uma atitude que gera mudanças.
Deus, neste tempo, conta com homens que se posicionem diante dele, que se coloquem em oração, que se coloquem em consagração da sua vida, mas que não olhe somente para si, mas que olhe e identifique a realidade do povo à sua volta. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo está clamando por misericórdia, o povo está em decadência, em todos os aspectos, não só moral, como espiritual, mas em todas as áreas. E Deus quer neste tempo levantar homens que venham gerar influência através de uma vida de oração, através de um posicionamento diante dele, através de se identificar com a realidade à sua volta, para que, se colocando e se posicionando diante de Deus, ele possa ser uma arma potente nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um dos meus amados irmãos. Esta palavra eu deixo ao coração de cada um nesta manhã, que possamos gerar influência à nossa volta, no lugar onde Deus tem nos permitido estar, no ambiente onde Deus tem nos permitido estar, seja ele no trabalho, seja ele no seio da família, na sociedade, que possamos tomar a atitude de Neemias, de não se conformar, de não se acomodar diante da realidade, mas colocar diante de Deus e buscar que Ele venha trazer mudança, que Ele venha trazer transformação, que Ele venha trazer restauração a vidas que clamam por misericórdia neste tempo em que estamos vivendo. Permita-me orar por você nesta manhã. Pai, eu coloco diante da Tua presença a vida de cada um dos Teus filhos que estarão, Senhor, ao alcance, Senhor, deste vídeo, nesta manhã, desta quarta-feira, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre a vida de cada um nesta manhã, Pai. Eu te peço, Pai, que não venhamos estar acomodados, que não venhamos estar conformados, Senhor, com a realidade que está à nossa volta, mas que possamos ser tocados, Senhor, movidos, Senhor, identificar, Senhor, com a situação, ó Pai, do povo que clama por misericórdia. Pai, a decadência, Pai, em todas as áreas e aspectos, Senhor, na vida, Senhor, de cada, ó Deus, homem e mulher neste tempo, nesta geração. Pai, que o Senhor possa nos dar condições, Senhor, de clamar a Ti, de se posicionar, Pai, para que possamos, Senhor, gerar influência em todos os aspectos, Senhor, trazendo transformação, Senhor, na sociedade à nossa volta, ó Deus, nesta geração que clama, Senhor, por um tempo de avivamento, um tempo de mudança, um tempo de transformação. Pai, eu te peço, abençoa, Senhor, a cada um nesta manhã, a cada homem que no seio da sua família possa, Pai, se posicionar como sacerdote, como intercessor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.